Educação à distância, mudando realidades. Olá, turma! Estamos de volta aqui para continuarmos com a nossa disciplina. Oficina de Projetos de Iniciação Científica e Tecnológica. Hoje nós iremos falar sobre projeto de pesquisa e suas etapas na área da educação. O que seria a pesquisa? Nós trouxemos aqui o Antônio Carlos Gil com a definição. Pode-se definir pesquisa como procedimento racional e sistemático que tem como objetivo fornecer respostas aos problemas que são propostos. Ou seja, na nossa pesquisa, no nosso projeto, o que nós iremos fazer? Vamos identificar algum problema, alguma lacuna que a gente possa resolver, que a gente possa identificar e propor alguma sugestão. Então, é isso que é pesquisa, eu identificar um problema e, em cima desse problema, fazer várias pesquisas, várias leituras para propor alguma solução. O que é projeto de pesquisa? Para qualquer profissional competente, a pesquisa é necessária. A pesquisa não precisa ser apenas científica, ou seja, coletar dados, tabular e provar algo. Fazemos pesquisa a todo momento. Quando vamos ao supermercado, comparando os preços, estamos fazendo pesquisa. Quando investigamos o preço de um cursinho, de um sapato, de uma viagem, estamos fazendo pesquisa. Mas qual é a pesquisa que nos interessa? Mas é essa pesquisa que interessa a nós neste momento? É lógico que não. A nossa pesquisa está relacionada ao contexto profissional e acadêmico que o curso de pedagogia apresenta em suas várias perspectivas. Então, como futuro pedagogo, como futuro professor, você vai ter um arcabouço, vai ter um contexto de pesquisa em sala de aula, na função de organizador, de coordenador, de organizador de eventos e etc. Então, tem várias possibilidades de pesquisa. E como poderíamos apresentar essa pesquisa, essa experiência? Podemos apresentar de forma como um folder, um banner, um projeto, um artigo, uma apresentação oral e etc. Essa nossa disciplina, Oficina de Projetos de Iniciação Científica e Tecnológica, ela vai ajudar a concretizar na escrita e na oralidade as pesquisas realizadas em outras disciplinas. Essas pesquisas, elas podem ser apresentadas em forma de projeto, artigo, apresentação oral para uma banca. No nosso caso, vocês irão apresentar em forma de banner. Lembra que eu falei lá na apresentação da disciplina? A última avaliação, vocês vão transformar o projeto de pesquisa em um banner e vocês irão apresentar em um pequeno vídeo de 2 minutos. Por que fazer pesquisa? Para melhorar a qualidade de vida material, para melhorar a qualidade de vida intelectual. Qual é a função da ciência nesse meio? Novas descobertas, novos produtos, melhoria da qualidade de vida. Imagine você, numa sala de aula, um professor pesquisador identificou um problema, né? Um problema com a turma. Vamos dizer que aquela turma esteja com problemas de leitura. Você identificou esse problema. Vai propor um projeto. Vai elaborar uma justificativa, vai elaborar possíveis procedimentos para que no decorrer da sua aula, até o final do ano, esses alunos progridam em relação à leitura. Então vejam a contribuição de um projeto de pesquisa de um professor pesquisador. Pesquisar o que na área da educação? Aqui a gente tem algumas propostas. Processos de avaliação da leitura e escrita, o uso de metodologias ativas na educação básica, metodologias utilizadas pelos professores, a função do professor na EJA, a função do supervisor, orientador no planejamento dos professores,
processos de leitura e escrita na educação básica, vejam as possibilidades que vocês possuem para fazer o projeto de pesquisa de vocês. Eu fiz uma disciplina de educação de jovens e adultos. Vocês fizeram entrevistas. Vocês podem utilizar essas entrevistas? Podem. Eu identifiquei um problema na entrevista realizada com o professor. Eu posso trazer essa temática para essa disciplina e trabalhar como um projeto de pesquisa? Pode. Professor, eu já trabalho, eu já possuo uma experiência. Eu posso trazer uma temática que eu identifiquei na minha sala de aula? Também pode. Então vejam as possibilidades que vocês possuem em relação a todo o contexto profissional do pedagogo. O caminho até ao trabalho monográfico de conclusão de curso. Então, nós temos o pré-projeto, né? O pré-projeto de pesquisa, que abarca os elementos curriculares, que abarca leituras, eventos acadêmicos, pesquisa e extensão. Não há como formar um professor sem passar por essas etapas, sem passar pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão. Se você passar por uma graduação e não passar por essas etapas, a sua formação será falha. Então, por isso, nós estamos trazendo essa disciplina para nós termos noção desse projeto de pesquisa, de um possível também projeto de extensão. O projeto de extensão, ele vai fazer o quê? Ele vai intervir. Eu vou tentar transformar uma realidade. Pode ser na escola, pode ser no espaço formal, pode ser no espaço informal. Continuando aqui. Do projeto, do pré-projeto de pesquisa, a gente vai desembocar no trabalho monográfico de conclusão de curso, no TCC, que exige leitura, releitura, revisão e análise do orientador. O orientador vai acompanhar a escrita, vai acompanhar a pesquisa de vocês. É um professor do curso que vai acompanhar todas as etapas até o final da escrita do TCC e a defesa. Qualidades pessoais do pesquisador. Vamos ver se nós temos essas qualidades? Algumas qualidades são necessárias para um pesquisador, segundo Collins e Russell, 2005. Segundo eles, quais são essas qualidades? Capacidade intelectual, capacidade de comunicação, habilidades organizacionais, habilidades relativas à tecnologia da informação, independência, motivação e perseverança. Então, são qualidades necessárias para um pesquisador, ainda mais para um professor pesquisador. Não adianta você ter conteúdo, não adianta você fazer leituras, não adianta você fazer um mestrado, um doutorado, se você não pratica a pesquisa, se você não compartilha o seu conhecimento. Nós precisamos compartilhar, nós precisamos propor sugestões de soluções para o nosso meio profissional. Características da postura científica. Ela tem que ser crítica, objetiva e racional. Muitas vezes nós nos apaixonamos pelo tema da nossa pesquisa. E aí está o erro. Por que está o erro? Se nós deixarmos a paixão acima da razão, nós podemos misturar as informações da pesquisa. Nós podemos camuflar as informações da pesquisa. Então, a racionalidade tem que ser uma prática. Eu sou apaixonada pelo tema? Sim, mas eu tenho que deixar de lado essa paixão para eu enxergar corretamente todas as informações da pesquisa. Continuando as qualidades da postura científica: honestidade, imparcialidade, liberdade intelectual. Honestidade. O que é honestidade? É o ser ético. Eu não camuflar, eu não omitir informações, certo? Então, para que uma pesquisa seja de excelência, eu não posso omitir informações e nem criar informações, criar dados. Essa é a questão da ética, da honestidade. Outras características da postura científica: credibilidade, verificabilidade dos procedimentos, capacidade de replicar os resultados. Como que eu vou ser uma pesquisadora crível, né? E as pessoas podem acreditar na minha pesquisa se eu não for
ética nas informações, nos dados. Então, tem que ter credibilidade. E essa capacidade de replicar. Vamos imaginar que vocês façam um projeto, cumpram o projeto, apliquem, os resultados são exitosos. E aí existe a possibilidade de replicar esse projeto em uma outra instituição, em um outro estado. Isso é um ponto positivo. Outras pessoas vão ver a sua experiência com o projeto e poderão replicar em outras instituições. Atributos técnicos de um pesquisador: conhecer a temática que será pesquisada, ser curioso, ser capaz de corrigir sempre que for necessário, ser criativo, ser perspicaz, ser disciplinado, ser persistente e ser paciente. Como esquematizar um projeto de pesquisa? Primeiro ponto, formulação do problema. A primeira coisa, eu tenho que identificar um problema. Identifiquei o problema, eu vou construir hipóteses. Por que aquele problema está ocorrendo? Por que ele está daquela forma? E depois eu vou determinar um plano, operacionalizar as variáveis, elaborar os instrumentos de coleta de dados. Será que eu vou poder utilizar questionários? Será que eu vou poder utilizar entrevistas? Será que eu vou poder gravar? Será que o meu sujeito vai permitir a gravação daquele questionário, daquela entrevista, daquela conversa? Então, é todo um planejamento envolvido para um projeto de pesquisa. Continuando, haverá o pré-teste dos instrumentos. Depois, seleção da amostra, coleta de dados, a análise e interpretação dos dados e a redação do relatório, da pesquisa. Então, pessoal, não adianta vocês quererem fazer um projeto de pesquisa em uma semana, em 2 dias, em 3 dias, não há como. Por quê? Porque exige um planejamento, exige uma etapa atrás da outra. Se eu pulo uma etapa, possivelmente o meu projeto de pesquisa apresentará falhas. Etapas que antecedem a redação do projeto de pesquisa. Passo 1, seleção do tema. 2, realização de busca por informações na literatura. 3, delimitação do problema e formulação da pergunta de pesquisa. 4, certificação da originalidade da pergunta de pesquisa. 5, proposição de uma hipótese. E aí iniciar a redação do projeto de pesquisa. Então, primeiro passo que ele apresenta aqui, selecionar um tema, um assunto. Qual assunto eu vou escolher? Vai ser sobre língua portuguesa, vai ser sobre ciências, vai ser sobre matemática, vai ser sobre a função do coordenador? Qual é o assunto escolhido? Depois eu tenho que buscar informações sobre esse assunto. Onde eu vou buscar? Em artigos científicos, em teses, em livros, em dissertações. Eu tenho que buscar todo esse referencial teórico que já falou, que já publicou sobre esse assunto que eu quero pesquisar. Depois eu tenho que delimitar esse tema. Vamos dizer que eu queira trabalhar a leitura na sala de aula. Leitura na sala de aula é muito extenso, abarca muitos pontos. Então eu tenho que escolher um pontinho desse mundo enorme da leitura na sala de aula para pesquisar. Depois eu tenho que certificar a originalidade dessa pergunta, desse meu tema. Será que alguém já pesquisou? Será que alguém já utilizou a mesma metodologia que eu irei utilizar? Né? Então, a gente tem que fazer essas perguntas ao nosso tema, ao nosso assunto. E, por último, construir uma hipótese. O que é uma hipótese num projeto de pesquisa? É eu afirmar algo que possa resolver aquele problema, que eu vou comprovar ou não ao final da pesquisa. Vamos dizer que eu vá trabalhar a leitura na sala de aula do 5º ano da escola X. E eu digo e afirmo que a falta de leitura acontece porque não há livros na biblioteca. No final da pesquisa, o que tem que acontecer? Eu comprovar essa hipótese ou não. Tá bom? Então, ao final eu vou verificar se aquela minha hipótese lá no início estava correta ou não. A norma que rege o projeto de pesquisa é a 15.287. Ela especifica os princípios gerais para a elaboração de projetos de pesquisa. Aqui eu já trago para vocês informações sobre o espaçamento.
Espaçamento simples em citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações e das tabelas, tipo de projeto de pesquisa e nome da entidade. Então, nesses pontos aqui, o espaçamento é simples. Um e-mail deve ser digitado o texto, tá? O desenvolvimento do texto é em um e-mail. Nota: as referências ao final do trabalho devem ser separadas entre si por um espaço simples em branco. Elementos do projeto de pesquisa. Objetivo: traçar um caminho eficaz que o conduza a atingir os objetivos a que se propõe. No projeto define-se o que fazer, é a definição do tema ou problema. Por que fazer? É a justificativa da escolha do tema ou do problema. Para que fazer são os objetivos. Onde fazer é o local, o campo da pesquisa. Onde eu irei fazer minha pesquisa? Como fazer é a metodologia. Com o que fazer são os recursos. Será que essa minha pesquisa vai exigir recursos financeiros? Quando fazer, o cronograma de execução. Com quanto, orçamento, como pagar é a verba e quem vai fazer é a equipe. Na próxima aula, nós vamos trabalhar definições e exemplos de tema, problema, hipótese, objetivos e justificativa em um projeto de pesquisa na área da educação. Então, todos esses itens serão apresentados na próxima aula e exemplificados, certo? Então, aguardo vocês. Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.